Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link, você usa esse link para poder fazer o seu cadastro, se habilitar a poder jogar. E a 1xBet dá a você a oportunidade de dobrar na sua primeira aposta assim que você estiver habilitado a fazê-lo. Você usa a palavra AVE+, aqui ó, AVMAIS, e você consegue dobrar na sua primeira aposta. E a 1xBet agora está dando 1.530 reais em bônus. É isso mesmo. 1xBet, que paga bem, paga rápido e que tem a palavra Vascaínos para dobrar e dá toda a certeza de que você vai receber. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, botar retinho, botar certo, para a gente começar certo a temporada 2024. Um mês se passou, um mês, gente, dia 6 de janeiro hoje. Há um mês atrás, no dia 6 de dezembro, aonde você estava no jogo Vasco da Gama e Bragantino. E aquela lembrança do jogo Vasco e Bragantino é uma lembrança que a gente tem que apagar. Sim, a gente precisa prospectar nesse ano de 2024, a partir de hoje, da volta do elenco profissional às atividades, um ano menos angustiante, um ano melhor, de mais resultados, de melhor desempenho. E eu estou muito confiante nisso. Estou muito esperançoso, porque vejo um trabalho feito principalmente sob o comando e a batuta do Ramon Dias e de seu filho Emiliano Dias e de toda a sua comissão técnica muito competente, do Ran Romanazzi, do Diego Pereira, enfim, de todos aqueles do Oscar Ferreira, todos aqueles que estão na comissão técnica que é capitaneada por Dom Ramon, estão muito motivados, muito afim, muito dispostos, muito querendo mais. Pessoas que têm um pensamento gigante, têm um pensamento grande, têm um pensamento positivo, que querem o melhor do Vasco. E esse melhor do Vasco precisa ser extraído diante de uma luta que vem travando o diretor executivo Alexandre Matos. Matos chega ao Vasco com um rótulo de ser um profissional que contrata muito e contrata grandes jogadores e que é um verdadeiro tubarão no mercado. E isso eu acho que de alguma forma até atrapalha um pouco o trabalho dele, porque quando ele não precisa ser tão voraz assim, como agora no Vasco, porque o Vasco tem um elenco minimamente montado, ele fica talvez com uma fama de lento, de que não está afim, mas não. Ele está trabalhando, ele tem trabalhado, ele está buscando montar o elenco, ele está tentando montar o elenco. Ele é um cara muito bem relacionado, mas é claro que diferente dos demais clubes, ele tem no Vasco um impeditivo talvez de ser a palavra final, que é a 777. É você gerir com os olhos do investidor. Vamos fazer isso? Será que a gente deve fazer? Não, vamos fazer. Eu vou te convencer. Eu mostro números. Tá aí o Luciano Rodrigues, atacante uruguaio. Jogador de grande nível, jogador de grandes números, mais um jogador de 12 milhões de dólares. Será que é um investimento que o Vasco pode fazer? Será que vai ter retorno? Jogador de 20 anos, será que ele vai jogar no futebol brasileiro? Será que ele não vai ser o novo Orediano? Essas dúvidas cabem ao Alexandre Matos de serem dissipadas. Ele precisa mostrar aos americanos que se for o Luciano Rodrigues, que é um jogador aprovado por todos os scouts do Vasco, que vinha esse jogador desde menino no Progresso, um clube menor, antes do Liverpool, atual campeão uruguaio, se tem esse aval de todos, se tem essa certeza de todos, por que não escalá-lo? Por que não contratá-lo e escalá-lo? Por que não dar a Ramon Dias essa oportunidade de ter um jogador como esse? Esse trabalho de convencimento, de amostragem, de necessidades futuras, de posições que o Vasco não tem, passa muito pelo Alexandre Matos. E dentro desse clima de alguém que bate de frente, de alguém que de uma maneira até me parece inteligente, preferiu ficar nos Estados Unidos, claro, cuidando de coisas privadas também, mas para estar em contato direto com os caras, não precisa estar tão à distância, fazer um entrosamento rápido, a ponto dele deixar os Estados Unidos e deve dizer para os caras, olha, fica tranquilo, confia na gente. E definir aqui, dentro de um orçamento estabelecido, com
o Ramon Dias e o Emiliano Dias um caminho a ser traçado. Dentro disso, 2 jogadores já foram contratados, 2 zagueiros, para uma posição que o Vasco realmente tem carências, porque Miranda, Zé Vitor, os jogadores não foram bem, o Capasso foi muito claudicante no ano, o Medel é um jogador veterano, o Maicon é um jogador veterano, então precisa de ter mais jogadores para a posição. O Vasco traz um zagueiro do Benfica, de Portugal, jogador jovem, promissor, e traz um zagueiro da seleção paraguaia, titular da seleção paraguaia, o Robert Rojas. São jogadores que montam ali um sistema defensivo. Diante disso, há uma certeza de que outros jogadores virão e de que o time será competitivo. Mas, independente daquilo que está sendo montado, o que eu queria falar hoje é sobre mentalidade, cara. A gente precisa ter essa mentalidade em absolutamente tudo. Não só no time, não só na maneira como o Ramon Dias trabalha, como o Alexandre Matos trabalha, mas é uma mentalidade positiva de acreditar nos processos, acreditar nas pessoas, não desdenhar de algo que a gente não conhece e que por não conhecer acha que não vale a pena, que não é interessante. É trazer um jogador que você não gosta e você criticar. É trazer um jogador que foi aprovado por quem deve ser aprovado, mas você não conhece, então é uma invenção. Por quê? Por que ser assim? Por que não pensar positivo, que a coisa está sendo bem feita? E acho que esse é um grande recado que precisa ser dado, não é só ao torcedor do Vasco, eu acho que é a todos nós. Absolutamente todos nós. Eu hoje estou fazendo esse comentário aqui muito mexido, extremamente mexido, realmente estou, porque tive 2 notícias muito preocupantes no dia de ontem, de 2 pessoas que eu gosto, uma há muito mais tempo do que a outra, mas a outra que a gente priva de intimidade. Uma, a dona Elza Lopes, esposa do querido e amado Antônio Lopes, mãe do querido Júnior Lopes, e o outro, meu querido amigo Eduardo Ferrari. Ambos passando por situações complicadas, médicas. Eduardo teve um problema sério, um AVC, e dona Elza Lopes, já com uma idade avançada, uma forte infecção urinária, que a gente sabe que é algo que incomoda, pesa muito, mas ambos estão se recuperando, mas provam que a gente precisa ter pensamento positivo sempre. A gente precisa ser um pouco mais complacente com as coisas, menos bélico, amar mais, aproveitar mais o dia a dia, entender que se o Vasco não contratar aquele jogador que a gente não quer, não é a morte, não é pra gente matar alguém, não é pra gente estar desesperado. E eu acho que é fundamentalmente a gente acreditar nas pessoas, ser mais leve e acreditar, delegar, poder fazer as coisas acontecerem sob a ótica dos demais. Eu ontem tive o orgulho e alegria, como comandante que sou, de num momento de clarividência, não podendo estar no aeroporto com o Robert Rojas, de designar 2 meninos, um menino que havia conversado comigo, está querendo aí um estágio, e eu liguei para ele e falei assim, quer um desafio, guri? Vai para o aeroporto agora, vai lá fazer imagens do Robert Rojas. E o nosso Sérgio Quinte, que está com a gente mais há um tempo, mas também é novo na atividade, ainda um pouco inseguro por conta de como é que eu entro no aeroporto, como é que eu faço, como é que eu digo, mas orientei-o. E os 2 deram um baile. O Bruno até ficou um pouco menos, mas fez lá as imagens, não reclamou, afim. E o Sérgio ficou até o final, entrou no News ao vivo, fez um trabalho muito bacana, conseguiu fazer o registro, tentou falar espanhol lá com o Robert Rojas, enfim. Coisas que me deixam muito felizes e que me despiram completamente de vaidade. Porque eu não quero estar lá. Eu não preciso estar lá. Quem tem que estar lá é o veículo, é o canal. É o que a gente aqui movimenta. Independente de quem quer que seja. De passar uma informação, de dar uma orientação, de ter paciência para falar com os mais novos, de ter paciência para falar com os mais velhos, de colocar um convidado que possa estar nervoso e você tirar um pouco do nervosismo dele. Eu já vivi muito nisso, eu estou há muito tempo nisso. Então, se eu puder passar alguma coisa para alguém, se eu puder ajudar alguém, eu vou fazê-lo. Porque a vida é muito curta, é um sopro, cara. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu rezo a Deus todo dia, quero estar aqui, quero curtir minha família, quero curtir meus amigos, quero poder abraçar as pessoas que eu amo, quero curtir o Vasco, quero ver a felicidade da torcida do Vasco, mas sei que a vida não é um mar de rosas, né? A gente tem dificuldades, a gente tem problemas, a gente tem dúvidas o tempo todo, mas eu acho que a gente precisa ser mais leve, sabe? Acho que a gente precisa crer mais.
como diz muito bem meu querido amado Walter Muniz, membro do canal, dos mais antigos, veste a camisa do Vasco, é o melhor, cara. É o melhor. Quem falava muito isso é o ex-presidente Eurico Miranda. Uma das boas coisas que o Eurico falava é exatamente isso, valorizar muito quem estava lá. É jogador do Vasco? Então é bom. Vem para que clube? Para o Vasco? Então é craque. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, a gente precisa ser mais leve para isso, ser menos bélico, ser menos nervoso, ser menos raivoso, sabe? Querer cobrar tudo, querer bater em tudo, querer agredir em tudo. E acho que não é assim. Então eu estou muito esperançoso nessa volta do Vasco a partir de hoje. Quero acreditar e não vejo, porque eu fico pensando, se você diz que você quer acreditar, você pode estar passando pano. Se você diz que você é otimista, você é um bocó. Se você diz... Parece que há uma alegria imensa das pessoas em discordar, em bater de frente. Eu acho que a discordância ela precisa ser inteligente. A discordância por discordar é burrice, é intransigência, é falta de capacidade de compreender o diferente. Então eu vejo, talvez nesse ano de 2024, essa obrigação que foi dada em 2 recados por pai e filho. Era o Ramon Dias, depois do jogo do Bragantino, vai lá nos bastidores quando ele diz mentalidade positiva, tudo que você acredita acontece, tudo que você sonha, se você com tenacidade correr atrás, você vai conseguir. E o Emiliano Dias, na entrevista que deu ao canal Atenção Vascaínos no final do ano passado, quando ele disse, precisamos pensar positivo, precisamos nos unir mais, os nossos jogadores são os melhores, o nosso clube é o melhor, tudo que a gente tem é o melhor, a gente precisa ser positivo. E eu acho que essas são as mentalidades para 2024. A mentalidade vencedora e a mentalidade positiva, que a gente precisa cobrar, e hoje me dá confiança de saber que existem pessoas ali dentro que têm essa cabeça, que pensam assim, que acreditam nisso. Um mês depois daquele jogo que foi um dos piores momentos para todos nós, da gente sofrer tanto para ver um gol do Serginho aos 38 minutos do segundo tempo, sim, é um sofrimento, é duro, cara, é difícil. A gente tem tudo isso guardado depois de 2022, com aquele jogo angustiante contra o Ituano. 21 e 20 com decepções, 21 não subindo, perdendo de 4 para o Botafogo em São Januário, 20 sendo rebaixado com aquele jogo do Corinthians em que nós não conseguimos dar um chute no gol, precisando vencer para ficar. Uma vergonha, uma postura vergonhosa. 2019 que foi um sopro, 2018 que se não é o Fernando Miguel a gente cai lá no Ceará. Então é muita dor, cara, é muita dúvida, mas eu acho que a gente precisa parar um pouco e zerar a pílula, passar a acreditar um pouco mais. Os tempos mudaram, o Vasco na sua gestão melhorou, a administração esportiva está melhor, o Vasco está fazendo investimentos, o Vasco está contratando um jogador do Benfica, um jogador do River, gente. Há quanto tempo que a gente não vê isso acontecer, se é que aconteceu? Talvez aí na época que trouxe o Éder Luiz e não pagou, né? Jogador do River, nem me lembro. Não me lembro. Do Vasco conseguir trazer um jogador do River. Então, eu acho que a gente precisa comemorar um pouco esse bom momento. Sim, comemorar, que é outra palavra que parece que você não pode dizer no universo vascaíno. Não, vamos comemorar, vamos celebrar. Não, você tem que ser pessimista, você tem que achar que tá ruim, você tem que achar que é péssimo. Eu não sou assim. Eu sou um eterno otimista, eu sou realista para as coisas, eu sou crítico com aquilo que eu faço, mas acho que o momento é um momento auspicioso. A gente tem um bom elenco, a gente está formando um bom elenco, a gente tem bons jogadores, mais experientes, mais jovens. Precisamos reforçar? Claro que precisamos. Do meio para frente, um volante, mais um meia, um atacante de lado de campo, ou 2, um centroavante reserva para o Verratti. A gente precisa. Mas se pintar um Ryan ali, cara, pô, é o Ryan. Pô, mas é um garoto. Aí se pintar o Matheus Juliano na lateral esquerda, não, a gente precisa de um lateral. Sempre o de casa não faz milagre. Sempre. Quando foi ao contrário a história do Vasco toda. Mas tudo bem, eu entendo. O torcedor gosta de grife para ficar sacaneando o companheiro adversário no bar da esquina. Mas eu acho que a gente precisa ser pessimista pouco. A gente precisa ser muito otimista sempre. Porque só assim a gente vai conseguir sair desse momento de tanta angústia para o torcedor do Vasco. Bom regresso aos jogadores, bom regresso à comissão técnica, boas-vindas àqueles que estão chegando, João Vitor, ao Robert Rojas, a todos aqueles que foram contratados, como por exemplo o Paulo Henrique,
está sendo contratado, o Zé Gabriel e o Maicon renovando. Boa sorte àqueles que saíram, como o Figueiredo, que tenha muita sorte no Curitiba. Também muito boa sorte ao Miranda, caso venha sair. Muito boa sorte ao Juninho no Goiás, que seja muito feliz, mudando de ares. Enfim, que todos tenham um ano de 2024 bom, feliz. E que hoje comece a trilhar um caminho de luz, o nosso Vasco, sempre pensando positivo. Mentalidade positiva é o que a gente pede. Tá bom? Grande abraço a todos. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado. A gente se vê na segunda-feira com mais um Acorda Vascaíno aqui no Ave Mais, em nome da 1xBet.